Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série sobre o Google Forms. Hoje a gente vai investir um tempinho para conhecer quais são as opções de perguntas que nós temos no Google Formulários, tá? Então aqui eu já estou com o Google Formulários aberto e a gente vai analisar todas as opções aqui, ó. Todas essas, vou explicar tudinho para vocês. Então vamos lá. A primeira que vem, né, configuração de fábrica, o item de série do Google Forms, quando você abre ele, ele já tem essa opção de múltipla escolha. Múltipla escolha quando você precisa que o aluno selecione apenas uma resposta correta, tá? Então, eu vou colocar aqui as opções, ó, opção 1, opção 2, eu posso colocar várias aqui, né? Nunca fui até o final, não sei quantas são, tá? Mas tem bastante, você pode colocar bastante aqui. Tá? Você faz a pergunta, aqui ó, você pode adicionar imagem na sua pergunta, isso aqui é ideal para a galera de matemática, de exatas, né, que precisa colocar uma fórmula, então você printa a tua fórmula, né, e você puxa aqui ou do teu computador ou do teu Google Drive, né, então você pode colocar no cabeçalho da pergunta a opção de imagem, tá? E na múltipla escolha você também tem a opção de colocar imagem em cada escolha, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui vou puxar aqui ó, a música só para fazer um exemplo para vocês, vou inserir para vocês visualizarem como é que fica, tá? Você coloca a imagem aqui, não é possível fazer isso aqui, deixar sem, tá? Já vou avisando, ó, na hora que eu troco ele já coloca ali, opção 1. Então tem que escrever alguma coisinha, tá bom? Eu vou tirar aqui, porque já mostrei para vocês como é que funciona a opção de múltipla escolha. Agora, vamos de cima para baixo, resposta curta e parágrafo. Aí aqui é o seguinte, eu nunca contei para saber qual que é a diferença de caracteres entre a resposta curta e a resposta longa, tá? Mas eu presumo que tem uma diferença, mas na resposta curta, gente, cabe muita coisa. Vou mostrar para vocês, tá? Coloquei resposta curta, vou no formato aqui de visualização, ó, vou colocar um kkk aqui. Ele vai embora. Cabe muita coisa. Tipo, assim, eu já cheguei a colocar texto em resposta curta, tá? Então, deve ter um limite. Eu confesso que pesquisei, não achei tão fácil assim, porque eu também tô com bastante coisa, não ia ficar pesquisando tanto. Mas, assim, não importa. A resposta curta você vai usar. Pensa assim, eu quero que meu aluno escreva um pouco menos a resposta, então eu vou usar a resposta curta. Ó, ainda tô pagando. E a resposta longa, se você quiser que ele escreva um texto, né? Pensem assim, tá? E você usa também essas duas aqui, essas duas opções, quando vocês querem usar o recurso que eu vou ensinar num vídeo posterior, que é esse recurso aqui de validação da resposta. Então, por exemplo, quando você quer que a pessoa escreva, tem muitos professores que usam para fazer gamificação, então você quer que a pessoa responda lá que é 1580, né? São 4 números, então você vai usar a resposta curta, você vai em validação da resposta, eu vou mostrar depois como é que faz, tá? Mas a gente usa aqui para fazer esse tipo de gamificação. Agora eu vou mostrar caixas de seleção. Caixas de seleção, elas são bem interessantes porque você vai ter mais de uma resposta correta. Então, o aluno ele vai ter que, ao invés, né, de achar só uma ali, ele, opa, mas essa aqui também pode estar certa, essa aqui também pode estar certa. Então, veja que muda aqui, ao invés de um círculo, já fica um quadradinho, né? E o aluno vai poder, eu vou colocar na visualização, ó, ele vai poder colocar, eu acho que é a 1 e a 3 que está correta. Ou não, são todas que estão corretas. Né? Ou não, é só uma que está correta, então o aluno vai ter que quebrar a cabeça aí para descobrir, tá? É assim que funciona a caixa de seleção. Aqui você também tem o recurso de imagem, tá bom? Ó, mesma coisa, é só você chegar. Engraçado que esse recurso você não sabe que tem, só se você passa o mouse por cima, ó, né? Que você vê que você consegue colocar. Tem umas coisas escondidas às vezes no Google Forms, tá? Mas ó, você passa aqui e ele aparece. Vamos para o próximo? Lista suspensa. A lista suspensa, ela é uma múltipla escolha, só que ela é apresentada de uma forma diferente. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou aqui escolher e as opções estão aqui numa lista suspensa, mas você consegue selecionar também só uma opção, tá? Então, ela não deixa de ser uma múltipla escolha apresentada de uma forma diferente. Upload de arquivo, aqui a gente vai gastar um tempinho também, investir um tempo. O upload de arquivo, ele serve para quê? Para que o seu aluno, né, a pessoa que vai responder esse formulário, ela te envie um arquivo,
tá? Então, por exemplo, você pode estar fazendo várias coisas e no final a pessoa tem que mandar ainda um comprovante, mandar alguma coisa, né? Então a gente usa esse espaço aqui do upload de arquivo. Sempre aparece essa mensagem, né? Falou, olha, é o seguinte, meu colega, você está ciente de que essa pessoa vai fazer um upload e vai ocupar espaço do seu drive. E por que, que eles fazem isso? Né? Por que, que o Google pergunta? Porque nas contas de suíte esse espaço é ilimitado, mas nas contas de e-mail não. Então, quando o professor faz o formulário, né, e, assim, né, errou lá o login, fez na conta de e-mail, você vai ter no máximo 15 gigabytes de espaço no seu drive e se chegar no limite, a pessoa vai tentar mandar e daí ela não consegue. Então, isso que você precisa estar bem atento quando for fazer o upload de arquivo. Vamos clicar aqui no continuar. Então, aqui ó, você coloca a pergunta, você também consegue colocar a imagem e upload de arquivo. Coisas interessantes. Ele tem a configuração que você permite que as pessoas enviem arquivos específicos. Então, assim, eu estou trabalhando um texto com os alunos, então eu quero que eles mandem um LibreOffice, um Google Docs ou um Word, por exemplo. Né? Eu não quero que eles me mandem PDF, porque eu uso uma ferramenta de texto para corrigir. Não quero que eles me mandem imagem, porque daí na imagem vai ficar tremido, eu não vou conseguir ver a letra da pessoa direito. Então tem tudo isso. Então, digamos lá, eu quero que a pessoa me mande um documento. Ele pega, ele vai identificar o Word como um arquivo de documento. Tá? Ele não vai só aceitar os documentos Google. Isso funciona para apresentação também. Eu quero que ele me mande um Google Apresentações, mas vai aceitar o PowerPoint também, tá? Porque o Google tem essa compatibilidade com os documentos, com os formatos dos seus concorrentes, né? Linux, Mac e Microsoft, tá bom? Então aqui vocês vão decidir quais são os documentos específicos, né? Ou não, você deixa liberado. Número máximo de arquivos. A pessoa tem que mandar um arquivo só? Então você coloca só um. Ou até 5 ou até 10. São as opções que nós temos no momento, tá bom? E aqui o tamanho do arquivo. O padrão já vem 10 megabytes, que é um padrão assim bem decente, né, para as coisas da internet. Agora, se você vai trabalhar com um arquivo de imagem, por exemplo, vai pedir um vídeo, aí 10 mega pode ser que não seja tão bom. Então você pode aumentar aqui para 100 megas. Agora eu vou mostrar uma coisa que acontece. Eu vou colocar aqui 10 gigas, tá? Às vezes, aqui, eu já tinha mudado, que é a 10ª vez que eu tô gravando. Aqui, ó, ele faz isso aqui às vezes, tá? Quando você vai colocar lá, eu quero que a pessoa mande 10 arquivos e cada arquivo pode ter no máximo 10 gigabytes. Ele vai aparecer isso aqui, ó. Este formulário não está mais aceitando respostas porque uma única resposta pode exceder o limite do tamanho total de 10 gigabytes, que é o que eu configurei, que é a configuração de fábrica que vem, tá? Mas você pode clicar aqui e alterar, ele já vai alterar e você vem aqui, ó. Eu posso até 100 gigas, né? Eu posso até 1 tera. Se eu não me engano, essa opção aparece só se o seu drive tiver esse armazenamento, tá? Aliás, não, eu estou no meu Gmail, ele aceita. Só que daí, claro, como eu não tenho esse armazenamento, as pessoas não vão conseguir mandar o upload para mim, porque o meu só tem 15 gigas, entendem? Então eu vou colocar aqui a 1 tera, tá? Então, olha só, eu fiz uma configuração aqui, eu vou colocar que eu quero que a pessoa me mande desenho e imagem, tá? Quando o aluno for me mandar, vai aparecer assim para ele, ó. Claro, deixa eu mudar aqui. Viu só? Aqui, ó, viu que eu falei que eu estava no meu Gmail? Ele fala, ó, você tem só 3,32 gigas de espaço, né? Ele fala para você fazer. Eu fiz no meu Gmail para mostrar, porque na verdade do G Suite tem bem mais, né? Então eu vou alterar aqui, porque eu não tenho tudo isso. Eu vou colocar 10 gigas e vou alterar aqui para mostrar para vocês. Eu vou aceitar 1 megabyte. Pronto, resolvi. Tá? Então, são esses os erros que podem acontecer, né? De configuração no upload de arquivo. Foi até bom acontecer isso aqui, né? Para vocês visualizarem como que é a solução, tá? Então fica aquele vermelhinho, você não consegue fazer, como é que faz? Pronto, é só para você entender, né? Que existe um tamanho máximo de upload que vai ser feito no seu drive, tá? Então esse é o upload de arquivo. Vamos para o próximo? Vamos lá. Escala linear. A escala linear, sabe quando você liga para resolver problema
no telefone, na internet. E daí quando termina, avalie esta ligação, sendo 1 muito ruim e 5 muito bom, é isso aqui. Então, ó, ele vai de 0 até 10, tá? É a opção que tem, de 0 até 10. Aí você pode, eu quero colocar de 1 até 5 mesmo, né? Você define. Eu vou colocar aqui, por exemplo, de 0 a 10. E vou colocar aqui o 0 é o ruim, e sei lá, o 10 é o excelente, só como exemplo, tá? Vocês podem usar a criatividade para usar a escala linear de várias formas. Vou mostrar como é que ela ficou aqui. Ó, é assim que aparece, né? A pergunta vai em cima. Aqui, na verdade, eu nem tinha colocado pergunta. Deixa eu colocar aqui. Se você coloca aqui, ó, exemplo de pergunta, tá? Vou mostrar de novo aqui como é que fica. Não apareceu, peraí. Aqui. Ali, ó, exemplo de pergunta, ruim e excelente. É assim, não tem muito segredo, né? Vamos continuar? Escala linear, grade de múltipla escolha. Essa aqui é interessante também, vou colocar aqui, por exemplo, verdadeiro e falso. Aqui eu vou colocar só duas, falso. Eu vou colocar só duas colunas, mas você podia fazer mais. Eu vou colocar várias aqui, ó, para vocês entenderem como é que fica essa opção. Então, uma grade de múltipla escolha, tá? Vou mostrar aqui como é que ficou, olha só. Então, você vai ter uma afirmação e o aluno pode escolher se aquela afirmação é verdadeira ou falsa, né? Daí vai da criatividade de cada professor também decidir o que vai em cada coluna, né? Pode ser uma data, pode ser qualquer coisa, né? Então, entenderam como é que funciona, né? Pegaram? Pegaram? Posso continuar? Agora eu vou mudar para a grade de caixa de seleção, que aqui também é bem interessante, porque daí aqui o aluno, por exemplo, eu vou colocar outra coisa. Digamos que eu queira falar de acontecimentos históricos. Então, eu vou colocar aqui anos 2000, anos 2010 e anos 2020. Tem coisas em 2020, hein? Acontecimentos históricos. Nossa Senhora. Então, aqui, ó. Eu vou ter, por exemplo, lá uma situação, linha 1, é uma situação. Essa situação aconteceu em 2000, aconteceu em 2020. É uma doença, por exemplo, né? Aconteceu em 2010, H1N1 foi 2009, né? Mas vou colocar aqui. Linha 2, isso aqui aconteceu nessas 3 décadas. Linha 3, não, essa daqui foi só 2010. Entende? Então, você consegue compor com várias colunas e várias linhas grades de seleção para os alunos, e daí não tem uma resposta só correta. Acho que isso é interessante também, tá? Então, essa é outra opção, usar as grades de seleção, tá? E daí as duas últimas, data e hora, na verdade, elas funcionam assim, quando a gente vai montar um formulário de inscrição, né? Ou pode ser que você queira perguntar uma data também. Aí, para padronizar o formato da data, você pode usar essa opção de pergunta aqui, para evitar que alguém escreva por extenso, porque daí as respostas, quando você vai compilar essas respostas na planilha, às vezes fica difícil de você achar que cada um respondeu de um jeito. Então, a data, ela traz essa data num formato só, tá? Vou mostrar para vocês como é que fica aqui, ó. A opção, ela abre inclusive um calendário, você coloca lá, sei lá, dia 19 de agosto, e ela fica assim, é um padrão, ninguém vai escrever ao contrário, no formato americano, vai escrever a data, né? Pode facilitar para o professor, tá? E a última opção é o horário, que funciona do mesmo jeito, né? Vou colocar aqui na visualização, ó. Aqui ele é um formato americano também, né? Então você coloca lá, você tem que colocar 0900, ele não tem o H que a gente usa no português, né? Então ele fica assim, ó. Então a pessoa vai colocar uma hora e vai enviar. Gente, essas são as opções, né? Os tipos de perguntas que são possíveis de serem feitas com o uso do Google Forms. Mostrei essas opções, inclusive que dá para colocar imagem no cabeçalho e imagem nas opções de resposta, né? Então, espero que vocês consigam fazer essas adaptações para as atividades de vocês, usem a criatividade e me marquem nas redes sociais, @maestrinapri. Beijo, até o próximo vídeo.